Você jamais precisa correr atrás daquilo que já é seu pela consciência. Tudo o que você busca virá até você quando deixar de buscá-lo. Neville Goddard. Há uma hora em que o universo exige que você pare. Não como desistência, mas como entrega. A alma cansada de insistir, de correr, de empurrar a vida com as próprias mãos, começa a perceber que o controle não é força, é medo disfarçado. E esse é o início da verdadeira compreensão da lei do desapego. Desde cedo, o mundo te ensinou que só conquista quem se esforça mais. Que só vence quem nunca para. Que descansar é perder tempo. Que se você não estiver no controle, algo vai dar errado. Mas o universo não obedece à força, ele obedece à frequência. E a frequência do controle é o medo. A frequência do desapego é a fé. Você não atrai o que quer, atrai o que acredita já ter. E quem acredita já ter, não persegue, não implora, não força. Apenas confia e permite. Neville dizia que a criação acontece quando você assume o estado do desejo realizado e repousa nele. Repousar. Não correr. Não empurrar. Não vigiar o relógio espiritual esperando o resultado aparecer. Mas a mente humana, impaciente, aprendeu a confundir movimento com progresso. Ela acredita que, se parar, vai perder. E esse é o maior engano de todos. O universo nunca entrega pela pressa. Ele entrega pela coerência vibracional. E enquanto você vibra carência, tudo o que deseja permanece distante. Quantas vezes você tentou controlar uma situação, e quanto mais insistia, mais ela escapava das mãos? Quanto mais você se preocupava, mais o problema crescia. Isso não é coincidência. É a resposta energética da resistência. Porque o apego é um sinal de dúvida. É a tentativa inconsciente de compensar a falta de fé. O apego diz, eu preciso segurar, senão perco. A fé diz, eu posso soltar, porque nada que é meu pode se perder. E é nesse ponto que o verdadeiro poder começa a agir. Desapegar não é indiferença. Não é fingir que não quer. É simplesmente abandonar a necessidade desesperada de controlar o resultado. É dizer, eu já fiz a minha parte, agora deixo o universo cumprir a dele. Quando você cria algo na imaginação, uma cena, um sentimento, uma imagem, e sente como se fosse real, esse ato já é uma semente plantada no solo invisível da consciência. E toda semente precisa de espaço e tempo para brotar. Se você cava o solo todos os dias para ver se ela cresceu, você a mata. Assim é com os desejos. Eles precisam de repouso, de silêncio, de confiança. A pressa é inimiga da criação. A ansiedade é a linguagem da descrença. E o desapego é o idioma da fé. Tudo que é seu, inevitavelmente, corre na sua direção, mas somente quando você para de correr atrás. Porque enquanto persegue, você vibra ausência. E o universo não entende palavras, ele entende estados. Ele não ouve o eu quero, ele responde ao eu sou. E quem é, não persegue, atrai. Há um poder invisível que começa a agir no momento em que você entrega. Você pode chamar de Deus, de campo quântico, de consciência criadora. Neville chamava de eu sou. E esse eu sou se move apenas na frequência da certeza. A dúvida o paralisa, o medo bloqueia, o esforço confunde. Mas o repouso, a fé e a entrega o despertam. Você já percebeu como, quando desiste de algo com sinceridade, ele às vezes volta até você? Aquela pessoa, aquele emprego, aquele resultado. É porque, no momento em que você solta, a energia flui novamente. O campo deixa de resistir e volta a se mover. O universo não é cruel. Ele é preciso. Ele não te pune, ele te espelha. E quando você confia, ele reflete isso de volta. Neville dizia que a consciência é o único poder criador. E tudo o que você experimenta é apenas o reflexo do estado em que habita. Se o estado é de falta, a vida responde com ausência. Se o estado é de plenitude, a vida responde com abundância. Por isso, o desapego não é um ato de fraqueza, é a maior demonstração de poder espiritual que existe. Você já percebeu que o amor verdadeiro nunca persegue? Ele flui, confia, se entrega. Assim também é com a prosperidade, com os sonhos, com qualquer forma de criação. Quando você está segura de que algo é seu, você não vigia o tempo. Você apenas vive com a tranquilidade de quem sabe que o que é certo virá. E o universo,
que é vivo e sensível, percebe essa vibração e responde. Ele entende o silêncio da certeza. Ele entende o gesto de quem solta e confia. E, de repente, aquilo que parecia distante começa a se mover até você, como se sempre tivesse estado por perto, esperando apenas o momento em que você parasse de segurar. Porque tudo o que é seu precisa de espaço para chegar. E o apego ocupa esse espaço. O medo fecha as portas. Mas o desapego abre janelas. É o portal invisível que diz: estou pronta para receber. Nada de grandioso nasce na tensão. O milagre se manifesta no descanso. É por isso que as maiores transformações acontecem quando você finalmente solta. Quando para de querer entender, de querer prever, de querer dominar. E simplesmente permite. Permitir é um ato de amor com o próprio destino. É um voto de confiança no universo que te criou. E esse voto é sagrado. Quando você diz eu solto, o universo ouve e eu confio. E quando ouve isso, ele começa a correr atrás de você. De repente, as coisas fluem. As respostas chegam. As oportunidades aparecem. Você começa a perceber que a vida não precisa ser uma luta constante. Ela é uma dança, e o ritmo dessa dança é a vibração da fé. O desapego é o compasso perfeito entre o querer e o permitir. Você deseja, visualiza, sente, e depois se afasta, confiante, deixando o universo fazer o resto. E é nesse espaço que o milagre se manifesta. Porque a consciência que repousa é a consciência que cria. E a alma que confia é a alma que atrai. Enquanto o mundo grita corra, lute, conquiste, o universo sussurra silencie, sinta, permita. E quando você escuta esse sussurro, tudo começa a se mover na tua direção. O verdadeiro poder não está em segurar, está em soltar. E soltar não é perder o controle. É entregar o controle ao que realmente tem poder, a consciência divina dentro de você. Ela sabe o caminho. Ela sabe o tempo. Ela sabe o modo. E tudo o que você precisa fazer é confiar o suficiente para deixar que ela haja. Essa é a lei do desapego. A mais silenciosa, e a mais poderosa de todas. E quando você a domina, o universo inteiro começa a trabalhar por você, com a precisão de quem sempre soube o que estava fazendo. O apego nasce da mente, e a mente é filha do medo. Ela teme o tempo, teme o futuro, teme perder o que acredita não poder ter de volta. Por isso, ela tenta controlar tudo. Ela quer definir o como, o quando e o porquê. Mas a consciência, o verdadeiro eu, não tenta controlar, porque ela sabe. Ela não supõe, ela reconhece. E tudo o que é reconhecido pela consciência se manifesta. A mente vive em alerta. Ela foi condicionada a acreditar que a vida é instável, que precisa correr para não ser deixada para trás. Por isso, ela cria ansiedade. Por isso, ela prende, insiste, força. Mas quanto mais você tenta controlar, mais o universo te escapa. Porque o controle é o maior sinal de que você ainda não acredita que algo é seu. Neville Goddard dizia que o homem que confia não luta. E essa é a essência do desapego. A luta é sempre uma declaração inconsciente de dúvida. Você só luta por algo quando acha que pode perder. Mas quando sabe que é seu, você descansa. Você para de correr, e o universo começa a correr por você. Tudo o que a mente tenta forçar nasce da resistência. E a resistência é o oposto da fé. Fé é o ato silencioso de saber que o invisível está se movendo, mesmo quando os olhos não veem. Quando você se agarra a algo, a uma pessoa, a um resultado, a um plano, está dizendo vibracionalmente: sem isso, eu não sou nada. E o universo, obediente, confirma: então nada te pertence. O apego é o medo disfarçado de amor, e o controle é a máscara da insegurança. Mas o desapego é o reflexo da maturidade espiritual. Ele nasce quando você entende que o que é seu não precisa ser vigiado. Quando a alma se eleva, o corpo relaxa. O coração para de bater no ritmo da urgência e começa a vibrar na frequência da certeza. O campo energético é sensível. Ele sente cada emoção, cada pensamento, cada intenção. Quando você diz eu quero, mas sente medo, o campo responde ao medo. Quando você diz eu confio, mas continua observando o tempo, o campo responde à ansiedade. Mas quando você diz eu sou, e sente como quem já tem, o campo se curva. Ele entende. E começa a reorganizar tudo à tua volta.
A mente acha que fé é tentar acreditar. Mas fé verdadeira é descansar no saber. Você não precisa mais repetir o desejo 1000 vezes. Você precisa se tornar a energia dele. Você precisa sentir, viver, respirar como quem já possui. E depois, deixar que o universo faça o resto. Quando você fala para o universo, eu quero isso agora, ele escuta o tom de urgência. Urgência é vibração de falta. E falta só atrai mais falta. Mas quando você diz, eu já sou isso, o universo reconhece o som da criação. Ele não analisa, ele não duvida, ele apenas responde. Neville dizia que tudo o que você imagina com sentimento e certeza já existe. Mas o homem moderno se esqueceu de esperar. Ele se esqueceu de confiar no invisível. E é por isso que tenta fazer com as mãos o que só pode ser feito com a consciência. O controle é o maior ladrão da manifestação. Ele tira o poder da consciência e o entrega ao ego. E o ego é surdo, ele não ouve o sussurro divino, só o ruído da pressa. Por isso, quem vive tentando controlar o resultado vive em círculos. Está sempre cansado, sempre frustrado, sempre esperando que algo mude. Mas a mudança nunca vem de fora. Ela nasce dentro. O desapego não é sobre abandonar o sonho, é sobre abandonar a tensão. Você continua desejando, continua visualizando, continua afirmando. Mas sem medo. Sem urgência. Sem controle. É como plantar uma semente e depois ir viver. Você não fica de joelhos diante da terra pedindo para ela crescer. Você sabe que ela vai. O desapego é essa confiança silenciosa. É o saber sem exigir. É o acreditar sem depender. A mente quer ter razão. A consciência quer ter paz. E o preço da razão é a luta. Mas o preço da paz é a entrega. E quem entrega, vence. Porque o universo não resiste à entrega. Ele se dobra diante dela. Toda vez que você solta, o universo se aproxima. E toda vez que tenta segurar, ele se afasta. É uma dança vibracional. Quem persegue vibra ausência. Quem se permite vibra plenitude. E a plenitude é irresistível. Você já percebeu como, quando está feliz, as coisas acontecem com mais facilidade? Como o dinheiro parece fluir, as pessoas aparecem, as oportunidades surgem? É porque o desapego cria espaço. E esse espaço é onde o milagre se move. Nada pode chegar quando o coração está cheio de medo. O medo é como um nó no fluxo. O desapego é o desatar desse nó. E quando ele se desfaz, o universo finalmente respira. E respira junto com você. A alma que confia entende que tudo tem um tempo perfeito. Nem antes, nem depois, perfeito. E quem entende isso, vive em paz. Porque não é mais o relógio que define a manifestação, é o estado de consciência. O tempo não cria, ele revela. E o desapego é o que permite que a revelação aconteça. Neville Goddard dizia que a consciência é o único poder criador, e o mundo exterior é apenas a sombra do interior. Então, quando você muda o estado, o reflexo muda. Mas se você tenta mudar o espelho, ele resiste. E o controle é isso, uma tentativa de empurrar o reflexo. A consciência, por outro lado, apenas observa e assume o novo estado, e o reflexo obedece. Quando você entende isso, o peso da vida começa a se dissolver. Você percebe que não precisa lutar contra nada. Não precisa se provar, convencer, conquistar. Precisa apenas estar em alinhamento. E alinhamento é calma, não urgência. A voz da mente é barulhenta. Ela grita, você precisa fazer mais, ser mais, ter mais. Mas a voz da consciência é suave. Ela sussurra, você já é. E esse sussurro tem poder criador. Ele não pede. Ele decreta. Por isso, o desapego é mais do que uma técnica, é uma mudança de identidade. É o momento em que você para de se ver como alguém que busca, e passa a se ver como alguém que manifesta naturalmente. Você deixa de ser o pedinte e se torna o Criador. E o Criador não implora pelas próprias criações, ele as reconhece. A consciência não precisa provar. Ela apenas é. E quando você passa a viver assim, o mundo inteiro começa a se ajustar. Tudo o que parecia difícil começa a fluir. Tudo o que estava distante começa a se aproximar. Não porque você fez algo novo, mas porque você parou de interferir. A mente diz, mas e se não vier?
A consciência responde: então não era para agora, e está tudo bem. Essa serenidade é o sinal da fé verdadeira. Porque fé não é acreditar que tudo vai acontecer como você quer, mas saber que tudo vai acontecer como deve. E esse saber é o desapego em sua forma mais pura. Chega um momento em que você começa a perceber que o universo é muito mais inteligente do que os teus planos. Você luta, insiste, tenta controlar o curso das coisas, e o resultado é sempre o mesmo: cansaço, frustração, resistência. Mas quando, finalmente, você solta, algo muda. Não é que o mundo de fora mude imediatamente, mas algo dentro de você se alinha, e é esse alinhamento interno que faz a realidade começar a se mover. A entrega não é um gesto de desistência, é o sinal de que a consciência entendeu o seu papel. Você não é quem faz as coisas acontecerem. Você é quem as permite acontecer. O universo não precisa da tua força, precisa da tua permissão. E a permissão acontece no silêncio do coração. Neville Goddard dizia que a consciência é o único poder criador. Isso significa que o que se manifesta não vem do quanto você faz, mas do quanto você acredita ser. Quando a mente insiste, o universo se fecha. Mas quando a alma repousa, o universo se abre. O desapego é esse repouso vibracional. É quando a tua energia se estabiliza, quando o medo deixa de ser ruído e a fé se torna melodia. E o universo sempre dança na frequência da melodia que você emite. Você começa a notar os sinais dessa mudança. De repente, a ansiedade diminui. As coisas que antes te tiravam o sono já não têm o mesmo peso. A vida, que parecia pesada, começa a respirar com você. E essa leveza é o primeiro indício de que o campo está se movendo a teu favor. Porque quando você solta, a energia que estava presa no controle é liberada. Ela se expande, e a expansão é a linguagem da criação. O universo não entende urgência, entende expansão. E expansão só acontece em quem confia. É nesse momento que o milagre começa a tomar forma. Mas ele não vem do nada, ele sempre esteve vindo. Você é que não conseguia perceber porque estava ocupado demais tentando controlar o processo. A resistência da mente é como um véu entre você e o fluxo natural da abundância. O desapego rasga esse véu. E o que era invisível começa a se revelar. De repente, uma ideia nova surge. Uma pessoa reaparece. Um convite inesperado chega. E tudo parece coincidência, mas você começa a entender que coincidências não existem, existem sincronicidades. E sincronicidade é o nome que a consciência dá às respostas da criação. Mas, até chegar a esse ponto, é preciso um tipo de fé que o mundo não entende. Uma fé silenciosa. A fé que observa o aparente vazio e diz: mesmo assim, está feito. Essa é a fé que move o universo. A mente racional resiste a isso. Ela quer ver para crer. Mas a consciência criadora crê, e por isso vê. A diferença entre o homem comum e o homem desperto está no momento em que escolhem acreditar. Um acredita depois, o outro acredita antes. E o que acredita antes, cria. Quando você começa a confiar a esse nível, o campo energético à tua volta muda de densidade. Você passa a emitir um tipo de tranquilidade que é magnética. As pessoas te sentem diferente, as situações se comportam de outro modo, o tempo parece conspirar. Não é mágica, é alinhamento vibracional. O universo reconhece quem não duvida. O desapego é isso, um estado de certeza sem necessidade de prova. É quando o coração diz eu sei e o corpo finalmente descansa. E esse descanso é criador. Neville dizia que a oração verdadeira é o estado de descanso após a suposição realizada. Você imagina, sente, e então repousa na convicção de que já é. Esse repouso é o que movimenta as forças invisíveis. Mas há um ponto que quase ninguém entende: o desapego não é apatia. Ele não é indiferença. É amor maduro. É quando você ama algo o suficiente para não tentar possuí-lo. É o reconhecimento de que o que é seu nunca se perde, e o que se perde nunca foi seu em essência. Essa liberdade vibracional é o que abre espaço para o novo. Quando a tua energia deixa de estar presa ao medo, ela começa a circular novamente. E o universo trabalha apenas com energia em movimento. O medo é estagnação, mas o desapego é fluxo. E tudo que flui se renova. Por isso, quando você solta, o universo não entende como perda. Ele entende como espaço.
E o espaço é o convite mais poderoso que existe para a manifestação. O universo ama espaço. Ama o coração que não está cheio de desespero, ama a mente que não está tentando controlar, ama a alma que diz, faça-se conforme a tua sabedoria. E é nesse instante, nesse exato instante de rendição, que o poder começa a agir. Porque a consciência não cria a partir da força, cria a partir do reconhecimento. Quando você reconhece que o poder não está em controlar, mas em permitir, a criação se completa. E o universo passa a te servir com naturalidade. Você começa a perceber que aquilo que sempre buscou já estava em torno de você, esperando apenas o momento em que deixasse de forçar. O dinheiro começa a vir de formas inesperadas. As pessoas certas aparecem sem esforço. Os problemas que pareciam sem solução se dissolvem com simplicidade. E o mais bonito é que nada disso te surpreende. Porque, no fundo, você sempre soube. A entrega te torna silenciosamente soberana. Você deixa de reagir à vida e começa a comandá-la, não pela imposição, mas pela vibração. Quem entrega não perde o controle. Quem entrega descobre quem realmente o tem. E esse controle nunca foi da mente, sempre foi da consciência divina. Neville dizia que a consciência é o verdadeiro eu sou. Tudo o que você declara ser, você se torna. E quando declara com fé e depois solta, o universo entende, ela já sabe. E quando você sabe, o universo não precisa provar, apenas confirmar. Desapegar é um ato de confiança na própria criação. É olhar para o invisível e saber que a semente foi plantada, mesmo que ainda não exista fruto. E esse saber é o solo onde o milagre cresce. Mas o desapego não acontece de uma vez. Ele é uma prática de presença. A cada dia, a cada pensamento, você se pega tentando controlar e escolhe soltar de novo. E, pouco a pouco, essa escolha se torna natural. Soltar passa a ser o novo modo de viver. E é nesse modo que a prosperidade floresce sem esforço, as relações se harmonizam, e o tempo parece cooperar. A mente corre atrás. A consciência observa e recebe. E é na observação que o poder se manifesta. Tudo o que você busca começa a correr atrás de você quando teu campo vibra como quem já é. Não é o desejo que cria, é o estado. E quando o estado é de certeza, o universo inteiro se dobra. O universo não se move com o teu esforço. Ele se move com o teu estado. E quando o teu estado é de entrega, quando a tua vibração repousa na certeza, as engrenagens invisíveis começam a girar a teu favor. Mas você não vê o início desse movimento, você apenas o sente. É como um vento que sopra por dentro, uma tranquilidade que surge sem explicação. E essa paz é o primeiro sinal de que o universo começou a trabalhar. Nada externo muda de imediato, e ainda assim, tudo já mudou. Porque a mudança verdadeira nunca começa de fora. Ela começa no campo da consciência, e é de lá que se expande até o mundo físico. Neville Goddard dizia que a realidade externa é apenas uma sombra da realidade interna. E quando a sombra muda de forma, é porque a luz dentro de você mudou de direção. O desapego é justamente isso, mudar o ângulo da luz. Enquanto o ego força, a alma observa. Enquanto a mente tenta, a consciência permite. E o universo entende a diferença. Antes, você vibrava na urgência. Agora, vibra na confiança. Antes, você corria. Agora, caminha em paz. Antes, tentava provar que merecia. Agora, apenas recebe. E essa mudança sutil no interior começa a transformar tudo ao redor. A primeira coisa que o universo faz quando você solta é organizar o caos. Ele rearranja o cenário da tua vida para que tudo se alinhe ao teu novo estado. Mas, no início, pode parecer o contrário. Algumas coisas saem do lugar, algumas pessoas se afastam, situações antigas se encerram. É o velho estado se desfazendo para abrir espaço para o novo. E se você tentar segurar o que está indo, perde o que está vindo. Por isso, o desapego exige confiança. Ele é o portal entre o conhecido e o prometido. Quando a tua energia se estabiliza, o universo começa a te aproximar de tudo que vibra na mesma frequência. A sincronicidade se torna comum. Você pensa em alguém, e essa pessoa liga. Você visualiza uma oportunidade, e ela aparece. Você solta o medo do dinheiro, e ele começa a circular. Não por milagre, mas por correspondência vibracional. O universo não te dá o que pede, te devolve o que é.
E quando você é calma, ele te traz serenidade. Quando é fé, te traz confirmação. Quando é amor, te traz reflexos de amor. Mas enquanto você for controle, o universo te trará resistência. Enquanto for medo, te trará motivos para temer. Por isso, o desapego não é só uma atitude, é uma reprogramação de ser. Desapegar é um verbo espiritual. Significa confiar até que se torne natural confiar. E à medida que isso acontece, as respostas começam a vir sem esforço. A conta que parecia atrasar é paga sem luta. O relacionamento que parecia distante encontra harmonia. A ideia que você vinha buscando aparece do nada. As oportunidades que você perseguia começam a te procurar. É quase irônico. Quando você para de correr, tudo começa a correr atrás de você. O universo ama o coração que repousa. Ama a mente que não tenta controlar. Ama a alma que observa em silêncio e apenas diz: faça-se conforme o bem maior. Esse é o som que ativa a criação. Porque o desapego não é falta de intenção, é intenção sem tensão. É o desejo purificado do medo. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. A entrega vira um reflexo, não um esforço. Você sente quando está tentando controlar e sorri, respirando fundo, dizendo: está tudo certo. Essa frase é um decreto silencioso que reorganiza o campo ao teu redor. Está tudo certo é o código do desapego. É a senha vibracional que o universo entende como permissão para agir. E ele age. Age em silêncio. Enquanto você dorme, o campo se ajusta. Enquanto conversa, o fluxo se desenha. Enquanto vive, o universo trama em teu favor. E, de repente, tudo parece se alinhar. Mas o mais bonito é que, quando as coisas começam a acontecer, você já não se sente surpresa. Porque o desapego também te ensina a reconhecer o fluxo. Você já não espera com ansiedade, espera com gratidão. Já não pede com medo, fala com poder. Já não busca sinais, se torna o próprio sinal. Esse é o ponto da virada. Quando você percebe que a vida não está contra você, mas esperando você parar de resistir. O universo sempre quis te servir, mas você o confundia com luta. Agora, ele pode trabalhar livremente. As coisas pequenas do dia a dia começam a mudar primeiro. Você sente mais leveza ao acordar. As pessoas parecem mais gentis. As situações fluem com menos esforço. E essa suavidade é o indício da nova vibração. Você entrou no ritmo da criação, aquele que não se apressa e, ainda assim, nunca atrasa. E quando a realidade começa a responder, a fé se confirma. Não porque ela precisava de prova, mas porque o reflexo agora é inevitável. Tudo o que você assume internamente, o universo manifesta externamente. E o desapego é o espaço entre o assumir e o manifestar. É o silêncio criador entre o decreto e a forma. Neville Goddard dizia que, depois de criar na imaginação, o homem deve descansar no sentimento do desejo realizado. Esse descanso é o desapego em ação. Você não pode criar e vigiar ao mesmo tempo. Ou cria, ou vigia. Quem cria descansa, quem vigia duvida. A mente quer olhar o relógio, mas a consciência sabe que o tempo não existe. Tudo já foi criado no instante em que você sentiu. A manifestação não está vindo, ela já veio. Só está encontrando o caminho até você. E o desapego é o que mantém esse caminho livre. Quando você se desespera, bloqueia a passagem. Mas quando confia, o fluxo se completa. E então, o impossível começa a se tornar comum. A vida ganha um ritmo de sincronicidades. O que era escassez se transforma em fluidez. O que era vazio vira plenitude. E tudo o que antes parecia distante começa a girar em tua órbita, como planetas ao redor do Sol. Você não precisa mais correr. O universo inteiro já está se movendo na tua direção. Basta continuar nesse estado, o estado de quem sabe que já é. Esse é o segredo da criação consciente. Não fazer mais, mas ser mais. Não insistir, mas permitir. Não controlar, mas confiar. E quando você chega nesse ponto, percebe algo que Neville sempre dizia: não há ninguém a mudar além de si mesma. Porque o mundo sempre foi um espelho. E agora, que você se libertou do reflexo da ansiedade, o espelho te mostra uma nova imagem, a imagem da tua fé. O desapego é a maturidade da alma que finalmente aprendeu a amar sem medo,
desejar sem tensão e criar sem dúvida. É o estágio da consciência que encontrou paz no meio do movimento. E é essa paz que atrai tudo que é verdadeiro. Chega uma hora em que o desapego deixa de ser um esforço e passa a ser um reflexo. Você já não precisa se lembrar de soltar, porque soltar virou o teu modo de viver. A ansiedade que antes te acompanhava começa a se dissolver como névoa diante do sol. A necessidade de entender cada passo, cada tempo, cada resposta, vai ficando pequena diante da imensidão do teu saber interior. E esse saber não vem da mente, vem da consciência. Desapegar, no início, exige atenção. A mente velha tenta retomar o controle, tenta reabrir as feridas do medo. Mas com o tempo, a confiança se torna mais natural do que o controle. Você passa a sentir, em cada célula, que há uma ordem invisível cuidando de tudo. E essa percepção muda completamente o modo como você vive. Neville Goddard dizia que a consciência de jacer é o maior repouso que existe. Quando você assume esse estado, a vida começa a te servir de forma suave e precisa. Nada mais é forçado. Nada mais precisa de empurrão. As coisas simplesmente acontecem. Você não está mais lutando com o universo, está dançando com ele. Esse é o ponto em que o campo energético se estabiliza. A tua vibração se torna coerente. Você já não se contradiz entre o que diz e o que sente. A tua fala é fé, o teu pensamento é calma, o teu gesto é entrega. E quando há coerência, há poder. O universo responde imediatamente a quem vibra sem conflito interno. Tudo o que antes parecia distante começa a se aproximar. Mas agora, você percebe que não precisa mais do resultado para se sentir completa. Porque a completude já é o teu estado. E é por isso que o resultado chega. O desapego transforma o preciso ter em já sou. E o já sou é a frequência onde tudo flui. A paz interior se torna o teu padrão vibracional. E essa paz tem uma força silenciosa. Ela não grita, mas o universo a escuta. Ela não exige, mas o campo se curva diante dela. É uma energia que não pede, apenas permite. E permitir é o verbo mais poderoso que existe. Permitir não é passividade. É sabedoria. É o reconhecimento de que existe um poder mais vasto operando além da tua lógica. É confiar que o invisível sabe mais do que o visível. Que o tempo divino é mais preciso que o tempo humano. E essa confiança tira toneladas de peso dos teus ombros. Antes, tudo era pressão. Agora, tudo é fluxo. Antes, tudo era medo. Agora, tudo é certeza. Você se torna o espaço por onde a graça passa. E tudo o que resiste à graça simplesmente se dissolve. A mente que vive no controle é como uma pedra tentando flutuar. Mas a consciência desapegada é como uma folha nas mãos do vento. Ela não sabe para onde o vento sopra, e nem precisa saber. Ela apenas confia no movimento. E é exatamente por isso que chega onde precisa chegar. A vida começa a se alinhar com essa nova leveza. O dinheiro chega com mais naturalidade. As relações se tornam mais sinceras. Os caminhos se abrem com menos esforço. Você começa a perceber que o universo nunca foi escasso. O medo é que fechava as portas. O desapego não é apenas sobre deixar as coisas irem, mas sobre permitir que as coisas certas fiquem. Ele limpa o espaço interior, e nesse espaço o novo floresce. Enquanto você estava ocupada tentando controlar, o universo esperava pacientemente o momento em que pudesse agir. E agora, finalmente, ele pode. Há uma fluidez em tudo o que é verdadeiro. Nada que te pertence precisa ser forçado. O amor verdadeiro não precisa de provas. A prosperidade não precisa de desespero. A paz não precisa de esforço. O que é teu não precisa ser empurrado, apenas reconhecido. Quando você entende isso, começa a ver a vida como um reflexo da tua consciência, não como uma ameaça. Você percebe que cada pessoa, cada acontecimento, cada pausa, tem um propósito divino. Nada é aleatório. Tudo é resposta. E o universo não está testando você, está te treinando para confiar. Essa confiança se torna o teu modo de existir. E é ela que atrai tudo o que sempre buscou. Você não corre mais atrás de sinais, os sinais te procuram. Você não implora mais por amor, o amor te encontra. Você não persegue mais o sucesso te reconhece. Porque o universo sempre responde ao teu estado.
E o estado do desapego é o estado de quem já é abundante. A vida deixa de ser uma corrida e se torna uma contemplação. Você observa as manifestações surgindo sem esforço. E ao invés de se perguntar como isso aconteceu, você sorri e diz: é claro que aconteceu. Porque a fé se tornou o teu novo normal. E o novo normal de quem confia é o milagre constante. Neville dizia que a consciência é o solo da criação, e o sentimento é a semente. O desapego é a arte de plantar e sair do campo sabendo que a colheita é inevitável. É viver na paz de quem já sentiu o cheiro do fruto antes mesmo de vê-lo nascer. E quando você vive assim, algo extraordinário acontece. Você deixa de viver no tempo e passa a viver no ritmo da eternidade. Tudo o que antes parecia demorar começa a acontecer no tempo perfeito. Porque o tempo se dobra diante da consciência que confia. Nada é adiantado, nada é atrasado, tudo é exato. O desapego é o estágio em que o humano e o divino se encontram. É quando o eu que tenta se cala, e o eu sou que sabe fala. Você começa a perceber que nunca esteve sozinha. Que havia uma inteligência divina coordenando cada detalhe do teu caminho. E essa percepção muda tudo. Agora, você não teme mais perder, porque entendeu que o que é teu por vibração jamais pode ser tirado. Você não teme mais o tempo, porque o tempo está a teu serviço. Você não teme mais o amanhã, porque o amanhã é apenas a continuação da consciência que mantém hoje. Esse é o verdadeiro poder do desapego. Não é apenas confiar em Deus, é ser Deus em ação, criando, permitindo, e repousando no amor da própria criação. E quando você chega a esse ponto, percebe que tudo aquilo que buscava já estava dentro de você o tempo todo. O amor, a abundância, a paz, a certeza. Tudo isso sempre foi teu estado natural. O desapego apenas removeu o véu que te fazia esquecer. No fim de toda busca, o que resta é o silêncio. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio da plenitude. Aquele em que você percebe que já não há nada a conquistar, apenas a permitir. Tudo o que você desejou sempre esteve aí, esperando o momento em que você se tornasse o espaço onde isso pudesse habitar. E esse espaço é criado pelo desapego. Quando você solta, o universo respira. Quando você confia, o universo se move. Quando você descansa na certeza, o universo trabalha em teu favor. E de repente, tudo começa a correr atrás de você. As portas se abrem, as oportunidades aparecem, os caminhos se desenham com leveza. Você não está mais lutando contra a corrente, está flutuando com ela. O desapego não é uma técnica, é um estado. O estado de quem sabe que tudo vem no tempo certo, da forma perfeita, com a precisão divina. É o estado da consciência madura, que já não precisa provar nada, porque entendeu que a fé é silenciosa. E o universo ama o coração silencioso. Ama a alma que confia. Ama a mente que entrega. Quando você solta, não perde, se alinha. Não renuncia, se eleva. Não desiste, permite. E nesse permitir, o universo inteiro te reconhece como uma extensão dele mesmo. Porque é isso que você é, uma expressão viva da própria consciência criadora. Neville Goddard dizia que a consciência do fim é o repouso perfeito. Esse repouso não é apenas mental, é vibracional. É o estado de quem sabe que o que criou no invisível já está garantido. Não há pressa, não há medo, não há dúvida. A alma que descansa é a alma que manifesta. E esse descanso é magnético. Ele atrai pessoas, situações, ideias, soluções. Você se torna o centro de uma sincronia contínua, onde tudo parece fluir sem esforço. E o mais curioso é que, quanto menos você tenta, mais o universo entrega. Porque a tentativa nasce da escassez, mas o repouso nasce da certeza. O desapego é a forma mais pura de amor. É o amor que confia, o amor que não aprisiona, o amor que não exige garantias. É o amor que diz: eu sei que tudo está certo, mesmo que eu ainda não veja. E essa vibração é irresistível. Tudo o que é verdadeiro é atraído por ela. Quando você chega nesse ponto, percebe que não há mais luta entre você e o universo. Não há mais eu quero e o universo ainda não deu. Há apenas harmonia. Você e o universo são uma coisa só. E essa unidade é o ápice do desapego. Por quê? Afinal, como você poderia se apegar a algo se tudo já é parte de você? O medo cessa. A urgência desaparece. O tempo perde a força.
E a paz se instala como presença constante. Essa paz não é vazia, é criadora. É dela que nascem os milagres mais sutis e poderosos. Você começa a entender o que Neville realmente quis dizer quando falou que você é o próprio poder criador. Ele não falava de controlar a realidade, mas de harmonizar-se com ela. De deixar de ser o ser humano que tenta, e se tornar a consciência que sabe. E quando você sabe, o universo apenas confirma. O desapego é a graduação espiritual da fé. É o momento em que você para de pedir sinais e passa a ser o sinal. O momento em que a tua vibração se torna tão clara que o campo responde sem ruído. Tudo o que você sente, o universo amplifica. Tudo o que você abençoa, floresce. Tudo o que você entrega, retorna multiplicado. Não há mais necessidade de lutar por amor, por dinheiro, por reconhecimento. Essas coisas já são tuas por natureza. Elas orbitam em torno da consciência que repousa, porque o repouso é a assinatura vibracional do poder. A vida deixa de ser um campo de batalha e se transforma num campo de criação. E você, finalmente, entende que nunca precisou correr atrás de nada, só parar de fugir de si mesma. O universo não se dobra diante de quem exige, mas diante de quem confia. E você agora fala a língua dele, a língua da paz. Essa é a vibração que move montanhas, que traz respostas, que cria o impossível. Porque o universo não responde a palavras, responde ao estado. E o estado da confiança é o som mais alto que existe. Quando você solta, o universo escuta. Quando você descansa, ele age. E quando você confia, ele entrega. Esse é o ciclo sagrado da criação. Você imagina, sente, solta, e então o universo manifesta. Simples assim. Natural assim. Divino assim. Agora, a tua vida não é mais sobre o que falta, mas sobre o que flui. Você vive em um estado de gratidão sem causa, de abundância sem esforço, de amor sem medo. E esse é o verdadeiro milagre, viver em paz com o movimento da própria criação. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, é porque a tua alma reconheceu a verdade nelas. Essa mensagem não chegou por acaso, o universo te trouxe até aqui para te lembrar do poder de soltar. Confie, permita, descanse e observe, porque tudo o que é teu está vindo. E quando vier, você vai sorrir e dizer: era só isso. Era só soltar.